Boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para compartilharmos um pouquinho da sabedoria infinita de Deus expressa na Torá, principalmente em conceitos da Hassidut, etc., da filosofia hassídica. Nessa geração, em particular, é mais importante do que nunca nós experimentarmos uma visão hassídica a respeito da Torá. A visão, o tema é a coroação do rei. Já me perguntaram, uma pessoa no Facebook, no WhatsApp, uma pessoa me perguntou, mas de que rei? Eu falei, não vale falar, tem que assistir aula para saber que rei, né? Então, na verdade, qual que é a ideia? Eu podia ter posto a coroação do rei do universo, mas eu quis chamar a atenção realmente a coroação do rei. O que quer dizer a coroação do rei? O rei, quem é o rei? Hoje em dia, quando a gente fala de rei, a gente acha um pouco estranho, porque no mundo não tem muitos reis soberanos, mas antigamente o rei era um soberano todo poderoso, ele era uma pessoa que tinha o controle de tudo, né? Um rei verdadeiro, né? Hoje em dia o poder está mais dividido. Então nós vamos falar sobre o rei do universo, que ele é chamado de Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, o rei dos reis, o sagrado, bendito seja ele. O dia da coroação do rei. Qual é a ideia? Por que anualmente o rei comemora a sua coroação? Porque anualmente ele revigora a sua autoridade, a sua majestade, a sua soberania, o seu domínio sobre a nação. Aqui, no caso, o Criador do mundo, ele não é somente aquele que criou o mundo e deixou o universo funcionando por leis próprias, de forma alguma. A soberania de Deus é tão grande que ele controla o universo a cada instante. Como está escrito, Amechadesh betuvó bechol yom tamid maaseh bereshit. A gente fala essa frase diariamente pela manhã, no Sidur e em nossas orações. Aquele que renova, Amechadesh betuvó, com a sua bondade, bechol yom, diariamente, tamid, sempre, Amechadesh betuvó bechol yom tamid maaseh bereshit, o feito do Gênesis, da criação do universo. Deus quer enfatizar a sua coroação. E que dia que é a coroação do rei? A coroação do rei, do soberano. Que dia que é essa coroação real? Então, por isso que o ano novo judaico, ele não é chamado de Shana Hadashah. Se eu for traduzir literalmente do português para o hebraico, ano novo, eu vou traduzir como Shana Hadashah. Nem existe esse termo em hebraico. A gente deseja um para o outro Shana Tová, um bom ano, né? Em inglês se fala Happy New Year, mas New Year é ano novo. Mas em Yiddish se fala Gut Jahr, ou Git Jahr. A tradução seria o nome do pneu. Goodyear. Não tem aquele pneu lá, aquela marca? Goodyear. Então, você vê a Good Year, ano bom, né? Shana Tová. Mas aí, qual que é o nome do ano novo? O ano novo ele é chamado de Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Qual é a ideia de Rosh Hashanah? Assim como o corpo é dominado pela cabeça, a cabeça tem o domínio e o controle do sistema nervoso central, né? Dentro da cabeça tem o cérebro, tem o bulbo e o cerebelo, e tem a hipófise, né? Tem vários órgãos importantes dentro da caixa craniana. Esses órgãos, eles
dominam tanto os movimentos voluntários da pessoa, como os movimentos involuntários do funcionamento de todos os órgãos, o crescimento do cabelo, das unhas, a troca a cada mês e meio da pele, as células mortas sendo periodicamente substituídas, as células que acabaram de morrer sendo periodicamente substituídas por camadas internas de células vivas, etc., etc. Todas as transformações, todas as funções bioquímicas que ocorrem dentro do corpo é pelo controle da cabeça. Por isso, Rosh Hashanah é um dia muito sensível. Em geral, outros círculos religiosos, ortodoxos, que não racídico, infelizmente, por divina providência, eles não têm aquele gostinho, uma apreciação de uma visão mais elevada, mais macro, uma visão mais sutil de toda a Torá. Então, eles ficam mais no aspecto técnico. O Talmud, ele é estudado hoje em dia por todos os círculos, mas quando o movimento racídico vai estudar algumas passagens do Talmud, à luz dos discursos racídicos de todos os rebes e rabat, que desenvolvem e revelam segredos maravilhosos a partir de frases do Talmud, quando a gente olha para o Talmud, nós olhamos com outros olhos, os olhos de quem vem inspirado pela filosofia racídica, que vem dar uma nova luz a toda a Torá. Nós podemos entrar nos aposentos, numa sala de um museu muito bonito, com peças de artes maravilhosas, mas se a luz for insuficiente, se tiver faltando luz, se o ambiente estiver escuro, não adianta nós estarmos com obras maravilhosas, não podemos apreciá-las. Por quê? Porque falta a luz necessária. E se tem pouca luz? Eu posso até apreciar obras de artes maravilhosas com pouca luz, mas a minha apreciação não vai ser total. À medida em que eu tiver luz suficiente, bastante luz, para ver as obras, os quadros, as esculturas, os móveis, os adornos dourados, né? Todos os estilos artísticos de cada época, com luz suficiente eu posso olhar para todas essas obras de arte e apreciá-las devidamente. É isso que vem fazer a Hassidut. A Torá já existe, mas às vezes ela está sendo apreciada numa tonalidade de luz insuficiente, né? Num nível de luz insuficiente. Vem a Hassidut e dá mais luz na Torá, mais luz na Torá. Então, o mesmo assunto que é estudado em outros círculos, com pouca luz, nós estudamos o mesmo assunto, que é estudado por outros círculos ortodoxos, mas com uma luz incrível. A gente consegue olhar para esse assunto diferentemente. Eu estou me referindo ao quê, exatamente? Ao dia do Rosh Hashanah. As outras comunidades ortodoxas, não racídicas, elas olham o dia do Rosh Hashanah como um dia de temor. Realmente é um dia de consideração especial. O dia do julgamento, que o mundo inteiro, o universo inteiro está sendo julgado no Rosh Hashanah. Se uma pessoa vai viver, ou Deus nos livre o contrário. Se a pessoa vai enriquecer, ou Deus nos livre o contrário. Se a pessoa vai ter saúde, ou Deus nos livre ao contrário. Se não só pessoas, mas animais, plantas, pedras, se um copo de vidro vai se quebrar durante o ano seguinte ou vai permanecer inteiro, é decidido no dia do Rosh Hashanah. Se uma poeirinha cósmica, uma poeira, viajando sozinha no espaço sideral, se ela vai continuar a sua rota inercial para sempre, ou ela vai ser atraída pela órbita de um planeta, de uma estrela, e vai se queimar dentro de uma estrela, isso é decidido no dia do Rosh Hashanah. Mas esse é o principal aspecto desse dia sagrado? Os outros círculos pensam que sim, mas aí a gente precisa abrir, nós precisamos aumentar o nível da luz. Nós precisamos aumentar o nível da luz
para focalizarmos o dia do Rosh Hashanah. Por que é o dia do julgamento do universo inteiro? Por quê? Porque é o dia que se comemora a coroação do rei. É o dia que todo o povo de Israel está coroando por mais um ano o Todo-Poderoso. O rei precisa dos nossos atos, ele precisa das nossas mitzvot, o rei precisa dessa coroação. Um pobre mortal precisa, porque depende do povo se ele vai continuar rei ou não. Depende do povo se o STF vai continuar fazendo o que faz ou não. Pobres mortais, uns dependem da aceitação de outros, mas não todo-poderoso Deus. Deus não depende de nada. O tudo e o nada para o todo-poderoso não fazem a mínima diferença. Mas por que, então, tem a coroação do rei no dia do Rosh Hashanah? Muito simples. Porque ele quer. Deus quer que o povo de Israel, e por extensão toda a humanidade, particularmente os monoteístas, os Bnei Noach, fiquem sintonizados no dia do Rosh Hashanah para a coroação do rei. Não é à toa que boa parte dos textos do Marzor, vamos esclarecer aqui um conceito, a palavra Sidur, traduzido, no sentido traduzido, é livro de orações. Mas Sidur vem da palavra Seder. Seder é ordem. Seria uma coisa lá, uma agenda, uma coisa ligada à palavra ordem. Não sei se tem uma palavra assim em português. Não sei que palavra que poderia ser ligada à ordem. O Seder de Pesach também está ligado à ordem. Então, Sidur é um livro que as orações estão dispostas de uma forma ordenada. Então, seria um livro ordenado, Sidur. E o que é o Marzor? Marzor, em hebraico, significa ciclo. Marzor. Por exemplo, o ciclo das constelações do zodíaco, as 12 constelações que passam a cada ano, isso é chamado de um Marzor. A cada 38 anos, a data em hebraico, no calendário judaico, em português, da pessoa, coincidem a mesma data que a pessoa nasceu, a cada 38 anos. A cada 19 anos tem um ciclo de 3 ou 2 anos alternadamente, que se completa sempre equiparando o ano judaico ao ano solar, de forma que a festa de Pesach sempre seja na primavera. Então, a cada 19 anos, tem vários anos alternados com um mês a mais, que é o Adar Rishon, o Adar 1, que é o mês acrescido no calendário judaico para ficar equiparado ao calendário solar ou gregoriano. Marzor é ciclo, também é chamado ciclo menstrual, tem outros termos, mas um dos termos é Marzor. Marzor significa ciclo. Então, por que o livro de orações de Rosh Hashanah e Yom Kippur não é chamado de Sidur, e sim de Marzor? Porque ele volta depois de um ano. É um livro, hoje em dia tem um livro só, contendo as duas partes. É um livro que ele é lido somente depois de um ciclo de um ano, né? Conta uma piadinha de que o rabino, estava no finalzinho de Yom Kippur, e aí ele fala para todos os fiéis que estão indo na sinagoga, né? Fala o seguinte: olha, eu desejo todos um ano bom e doce, estamos terminando Yom Kippur, e até o ano que vem. Mas eles perguntam: mas rabino, amanhã de manhã tem reza na sinagoga. Aí ele fala para a pessoa que perguntou: não, você vai aparecer amanhã, mas a maioria das pessoas vão desaparecer. Elas só vão aparecer de novo no ano que vem. Então já falam até mais, né? É uma bronquinha que o rabino está dando, que as pessoas só aparecem nas ocasiões, mas o certo é que a conexão com Deus dentro da sinagoga, ela se faz dioturnamente, a cada dia do ano, e todo dia é um dia, né?
Para ver a frequência da sinagoga, não é ver no dia do Yom Kippur, que é o dia máximo do ano, que as sinagogas estão lotadas. É ver no the day after, no dia seguinte de manhã, se as sinagogas estão cheias ou vazias. Em geral, estão meio vazias, né? Depois do jejum de Yom Kippur, no dia seguinte. Então, o dia do Rosh Hashanah é o dia da coroação de Deus, e vem o Talmud, e vem o Midrash, que fala que tem uma voz celestial que sai dos céus, e Hashem fala, Tamlichuni, eu quero que vocês me coroem. E a coroação é no dia do Rosh Hashanah. Por isso, no Marzor, no livro de orações de Rosh Hashanah, na reza especial de Rosh Hashanah, tem duas palavras-chave. Duas palavras-chave. A primeira é Keter. Keter significa coroa. Outra palavra que aparece trocentas vezes nas orações de Rosh Hashanah é Melech. O que quer dizer Melech em hebraico? Rei. Melech isso, Melech aquilo, e o Senhor é o Melech, e o Melech que tem a soberania no mundo inteiro, e nós estamos o coroando, e Melech para cá, e Melech para lá. E tem um monte de psukim, de versos, de versículos da Torá, dos profetas, dos escritos, dos salmos, da Kabbalah, do Zohar, do Talmud, do Midrash, da lei judaica, Melech para cá, Melech para lá, e nós estamos coroando, e você é o Melech, e o Senhor é o rei. O tempo todo a gente fala de rei nas orações de Rosh Hashanah. Por quê? Porque nós estamos coroando o rei. Eu vou dar uma aula à parte, depois, em outra ocasião, sobre o assunto de shofar. Tem muita explicação sobre o shofar. Mas uma das explicações clássicas, porque nós tocamos o shofar no Rosh Hashanah, é uma semelhança ao dia da coroação. No dia da coroação, os súditos tocam as cornetas, anunciando a coroação do rei, impondo um clima de celebração e de oficialidade na cerimônia de coroação, e imponência na cerimônia de coroação do rei. Por isso, no dia de Rosh Hashanah, nós tocamos o shofar, entre outras inúmeras explicações. Uma delas é porque nós estamos coroando o rei. Qual é o dia do Rosh Hashanah? Tem uma outra ideia também. O Rosh Hashanah não é só o dia da coroação do rei. Tem mais uma ideia. O Rosh Hashanah é o aniversário do mundo, do universo. Nós vamos entrar no número 5.782, desde a criação do mundo. Então, ao mesmo tempo que nós comemoramos, o que a gente comemora? A coroação do rei, nós o coroamos e revigoramos o seu reinado, a sua soberania, a sua majestade, a sua realeza, mas desde que tem um reinado. Quando surgiu o reinado? Quando Deus reveladamente começou a imperar no âmbito físico e material, quando ele criou o universo. Então, no dia do Rosh Hashanah, nós estamos comemorando mais um ano da criação do universo. Qual é o dia do Rosh Hashanah? Ele é contado a partir de que dia da primeira semana da criação do universo? A partir de que dia que nós comemoramos o Rosh Hashanah? É a partir do primeiro dia da criação do universo? Não. É a partir da sexta-feira, do sexto dia da criação do universo. O Rosh Hashanah cai exatamente um ano. Nesse ano vai cair exatamente 5.782 anos, desde a primeira sexta-feira. Então, um pouquinho. Se a gente está comemorando a criação do universo a cada ano, então não deveria ser a contagem desde a sexta-feira, devia ser a contagem desde o domingo anterior, o primeiro dia da criação, não o sexto dia. Por que nós comemoramos o Rosh Hashanah desde a sexta-feira? Os anos completos, a contabilidade, a contabilização é desde a sexta-feira. Por quê? Que novidade que surgiu na sexta-feira? A criação do homem.
Não tem sentido nós comemorarmos a criação do universo desde antes da criação do homem, porque todo o objetivo, não só da criação do universo cósmico sideral, com seus 2 trilhões de galáxias e 3 quatrilhões de estrelas e planetas, além da massa escura por trás de todas as estrelas, que é incomparavelmente maior do que os 2 trilhões de galáxias. Além disso, Deus criou também os infinitos mundos espirituais. Não tem sentido em contabilizarmos os dias anteriores à criação do homem, porque todo o objetivo da criação da realidade maior foi a atuação daquela criatura, a única criatura que foi formada e Deus fez surgir a sua imagem e semelhança. O universo e os 2 trilhões de galáxias não têm a imagem e semelhança de Deus. Os anjos, zilhões de anjos, com a variante Z tendendo a infinito, os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os infinitos mundos espirituais, com as suas explosões de luz e radiação revelada de Deus, não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nada foi criado à imagem e semelhança de Deus, a não ser o ser humano, o homem, a humanidade. Essa criatura chamada ser humano foi formada, se fez surgir à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós comemoramos o Rosh Hashanah. Porque, por um lado, o Rosh Hashanah é o aniversário do mundo. Happy birthday to you. Feliz aniversário. E, ao mesmo tempo, é o dia da coroação de Deus. Não tem sentido em um rei soberano reinar sobre um povo que não existe. Quando surgiu o povo? A partir do ser humano. Antes do ser humano, ninguém poderia coroar Deus. Está escrito que quando o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, por ter pisado na bola, eles foram expulsos do paraíso, do Gan Eden, do Jardim do Éden. O Jardim do Éden não era o Jardim do Éden espiritual, também tem o Jardim do Éden no Gan Eden espiritual, era um Jardim do Éden físico. Mas ele não estava exatamente nesse mundo, ele está numa meia dimensão, uma dimensão intermediária entre o mundo físico, material e o plano espiritual. Mas eles estavam lá, o primeiro casal do mundo. Eles foram expulsos e acabou a luz. Terminou o primeiro Shabat e eles ficaram no escuro. Aí Adão e Eva, Adão e Havá, começaram a chorar. Porque Deus falou que quem comesse do fruto proibido morreria. Deus deu uma colher de chá. Eles morreram depois de quase 1000 anos, né? Foram morrendo aos pouquinhos. O primeiro casal do mundo morreram com avançada idade, né? E centenas de anos, né? O homem, o Adão, morreu com 930 anos. A Havá não se sabe claramente a idade dela, mas devia ser próxima também. E quando acabou o primeiro Shabat, Deus retirou uma luz intensa do universo, uma luz intensa, que era uma luz espiritual, que era tão intensa que se refletia fisicamente. Deus ocultou dentro da Torá. Então, quando acabou o primeiro Shabat, apagaram a luz. O primeiro casal do mundo ficou no escuro. E Adão e Havá, segundo o Midrash, começaram a chorar. Por quê? Eles pensaram que tinham morrido. Eles não morreram. Deus só apagou a luz. Aí Deus ensinou ao primeiro casal do mundo pegar uma pedra especial, atritar em outra pedra, junto com um graveto, um pedaço de galho, e fazer, hoje em dia, os escoteiros aprendem a fazer isso, e fazer uma fagulha, uma faísca, e a partir da faísca fazer fogo. Eles fizeram uma tocha, e eles viram que eles estavam vivos, um conseguiu enxergar o outro, porque estava um breu total, uma escuridão total. Bom, no dia seguinte, quando eles descobriram que estavam vivos, Adão e Eva, que eles não tinham morrido, eles agradeceram a Deus. E Adão fez o primeiro corban. Adão fez o primeiro sacrifício de um animal como oferenda para Deus. Ele pegou um boi
agora não vou entrar no mérito da questão, esse boi foi o único boi que tinha um único chifre. Ele era similar ao... Não tem um... Como que é o nome daquele... É minotauro? Não sei se é minotauro, aquele que tem um único chifre. O primeiro boi tinha um único chifre. Os descendentes dele tinham 2 chifres. E esse boi foi oferecido a Deus. Então tem aquele capítulo 93 dos Salmos que começam com as palavras que o rei David escreve: Hashem malach geut lavesh. Deus reina revestido de importância, de orgulho, que Deus pode ter orgulho. O ser humano não pode, é um atributo divino. Deus reina. Então, naquela hora, o primeiro homem estava coroando Deus, reconhecendo que Deus é o soberano do universo, com aquela oferenda daquele sacrifício. E então, quem escreveu esse primeiro verso, que foi finalizado pelo rei David, o primeiro verso do capítulo 93, foi Adão, o primeiro homem. E assim que ele, no dia seguinte, ele viu a claridade do dia, ele fez um corban, uma oferenda para Deus. Ele falou que Deus é o rei, ele que reina para sempre. Então, ele coroou Deus. Isso foi o primeiro homem. Então, a coroação de Deus tem que ser justamente pelo ser humano e particularmente por aqueles que estão sintonizados na concepção de um único Deus, que são os monoteístas, e particularmente ainda Israel. O povo de Israel que se encontra no dia de Rosh Hashanah nas sinagogas para coroarem Deus. A coroação de Deus, quando a gente agrada a Deus nesse dia, né? Tem uma bonita explicação, uma explicação bonita, mas aí é no dia de Yom Kippur, a gente fala muito da palavra Chaim. No dia de Rosh Hashanah, a palavra, uma das palavras que mais aparecem nas orações do Machzor, do livro de orações, é Melech. Melech para cá, Melech para lá. Rei, rei. Nós queremos que o Senhor reine sobre nós, rei, 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 etc. No dia de Yom Kippur tem algumas palavras. Uma delas que aparece muito é Chaim. Chaim é vida. Então tem aquela famosa parábola que no dia do aniversário do rei, ele está julgando todos os seus súditos, que ele vai mostrar o seu poder, quem merece viver, quem merece morrer. Ele vai decretar, vai fazer os decretos, vai despachar os decretos sobre todos os seus súditos, inclusive sobre os criminosos, coisa e tal. E aí tem um criminoso que ele está no corredor da morte, ele vai ser, como se fala, vai ser condenado à morte, vai ser executado. Então deixam ele olhar, ele vê de perto, de longe, quer dizer, a cerimônia de coroação do rei. O rei está muito contente nesse dia, ele está muito alegre, muito feliz, porque é um dia especial, o dia da coroação dele. Então o condenado, bem de longe, ele ergue um copo de vinho, ele ergue um copo, estica a mão e dá um grito e fala para o rei: Vossa Majestade, Lechaim, a vida. Aí o rei, no meio daquela multidão, né, olhando para a multidão, o rei visualiza lá o condenado, ele abre um largo sorriso para o condenado, ele pega o seu copo com vinho, estende a mão e fala: Lechaim, a vida. Acontece que tudo que o rei fala é transcrito nos documentos, nos livros e despachos dos escrivões. Naquele momento, quando o rei sorri para o condenado e responde a palavra Lechaim, a vida, ele está comutando a pena capital, está decidindo que o condenado vai viver. Mas quem causou esse Lechaim, esse brinde? A vida, o próprio condenado. Então, por isso, no dia de Yom Kippur, nós falamos muito, a vida é uma espécie de Lechaim, de brinde para Deus, que nós estamos desejando a vida e nós estamos saudando Deus com a vida eterna, com a vitalidade. Vida aqui não é só existência, vida é vitalidade, e vitalidade máxima vem de Deus. Então, Deus é a vida absoluta. O resto da vida é uma vida ilusória, uma vida relativa, uma vida efêmera. A vida, a existência absoluta é Deus. Então, nós brindando com a vida, ele também faz um brinde desejando e decretando a vida
para um ano bom e doce em todos os sentidos. No dia da coroação de Deus, nós não só lembramos que somos os súditos, nós nos lembramos que somos os filhos dele. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, somente um filho é a imagem e semelhança do Pai. Uma pessoa estranha não necessariamente é, mas o filho ele tem que ter características do Pai. Qual que é a imagem do ser humano? É a alma, é a faísca divina que o anima por dentro. Qual é a semelhança? A capacidade de decisão, de escolher entre uma coisa e outra coisa, entre o bem e o mal. Então, o ser humano, ele é parecido com o seu pai. Então, ele não é só súdito, ele é também filho. Por isso, uma das orações principais do dia de Rosh Hashanah, que também é lembrada no Yom Kippur, é aquela famosa oração que a gente canta, né? Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Yein Banu Maasim, Aseh Imanu, Tzedaka Vachesed, Aseh imanu tzedaka vachesed ve'oshienu. A gente fala Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Avinu Malkeinu, choneinu va'aneinu. Tenha piedade de nós e nos responda. Choneinu va'aneinu. Kien banu masim, porque nós não temos atos bons. Não se encontram no nosso íntimo, no nosso interior, atos bons. Faça conosco tzedakah, caridade, vachesed e bondade, verrocheino, e nos salve para um ano bom e doce. Essa oração nós começamos a falar Avinu Malkeinu. Que estranho, no dia da coroação do rei, nós falamos primeiro nosso pai, depois nosso rei. Claro, porque existe o duplo aspecto. Por um lado, nós somos servos, nós somos escravos, devemos nos anular perante Deus. Por outro lado, nós temos que nos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos súditos, mas somos muito parecidos com aquele que nos criou. Nós temos uma alma, uma espiritualidade especial. Essa alma vem direto de Deus. E nós podemos escolher entre uma coisa e outra, a capacidade de o livre-arbítrio, né? Hoje em dia é relativo, mas temos o livre-arbítrio. Então, essas características revelam que, além de nós sermos os servos de Deus, também somos seus filhos. Então, na condição de filhos, nós pedimos que, nessa hora, ele nos julgue para o bem. Ele nos julgue para o bem, nos julgue para o bem. Existe uma ideia que no dia do julgamento, interessante que no dia do Rosh Hashanah, os judeus fazem uma refeição festiva à noite, um jantar festivo. Desde quando que um réu, quando está sendo julgado, ele fica todo alegre, feliz, come comida boa, etc, etc. Na verdade, a ideia é de que o juiz do julgamento é pai do réu. E o promotor público, o Satã, o anjo acusador, ele está ensurdecido pelo toque do shofar, ele já foi nocauteado e está cambaleando quase, como você fala, desmaiado no chão, sem poder se mexer. Um julgamento desse, quem não quer? Que o juiz é pai do réu. Aí é legal, né? Então, vamos